Olá, estudantes, retornando para mais uma aula e como prometido, na aula de hoje nós iremos abordar o ciclo de Carnot. Então, para começar a nossa aula aqui, eu vou falar um pouco de história e sobre o contexto histórico em que Carnot ele desenvolveu esses estudos. Então, só introduzindo, o ciclo de Carnot é uma forma de você abordar a segunda lei da termodinâmica, que determina o limite para funcionamentos de máquinas térmicas. Ou seja, uma máquina térmica ela não pode converter todo o calor em trabalho. Mas a pergunta é, qual o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter? Então, o trabalho de Carnot é justamente para obter o rendimento máximo de uma máquina térmica. Então, o que aconteceu no período é que o Sadi Carnot é francês e a França ela não tinha abundância de carvão, portanto, ela se preocupava com o rendimento de máquinas térmicas e como administrar essa matriz energética que é o carvão. Por outro lado, a Inglaterra tinha abundância de carvão e ela não tinha essa preocupação com o rendimento de máquinas térmicas. Então, o rendimento pouco importava, porque como ela tinha abundância de carvão, ela poderia usar sua matriz energética da forma como ela quisesse. E aí o Sadi Carnot ele encarou esse problema e ele foi estudando a termodinâmica de máquinas térmicas. Ele conseguiu elaborar uma teoria para determinar o limite superior de rendimento de uma máquina térmica. E outra coisa interessante é que, apesar de o ciclo de Carnot ele estar inteiramente ligado à segunda lei da termodinâmica, ou melhor dizendo, ele é a própria segunda lei da termodinâmica, do ponto de vista histórico, o ciclo de Carnot ele foi elaborado anteriormente à primeira lei. Então não existe uma linha histórica de que a lei zero surgiu primeiro que a primeira lei, que surgiu primeiro que a segunda lei. Na verdade, as coisas foram acontecendo. Depois, os livros eles organizaram essas leis da termodinâmica como lei zero, primeira e segunda lei da termodinâmica. Então, na aula de hoje, nós iremos entender e abordar o ciclo de Carnot e uma boa aula a todos. Bem, então o estudo de Carnot ele tem base numa pergunta fundamental. Qual é o máximo rendimento que eu posso extrair de uma máquina térmica que opera entre uma fonte quente e uma fonte fria? Então, Carnot ele conhecia de processos termodinâmicos e ele sabia que processos irreversíveis eles não eram eficientes energeticamente porque eles perdiam energia por atrito. Enquanto os processos reversíveis eles eram mais eficientes, porque você não dissipava energia por atrito. Então a primeira sacada do Carnot é o seguinte: se eu quero ter uma máquina térmica com o máximo rendimento que opera entre uma fonte quente e uma fonte fria, eu preciso que essa máquina opere em processo cíclico e esse processo cíclico ele seja compreendido por processos termodinâmicos reversíveis. Então, de cara ele já sacou, falou, peraí, se uma máquina térmica ela precisa de muito rendimento, eu quero chegar no limite máximo de rendimento dessa máquina térmica, eu preciso obrigatoriamente que ela opere em processos reversíveis, porque processos irreversíveis perdem energia por atrito. Então, essa foi a sacada. E aí, ele precisava fazer um ciclo fechado de processos reversíveis. E foi isso que ele fez. Então, vou fazer o diagrama PV do ciclo de Carnot para vocês.
Sadi Carnot ele pensou na seguinte forma de se elaborar um círculo. Transformações isotérmicas, elas são reversíveis, então eu posso utilizar transformações isotérmicas, ou seja, compressões e expansões isotérmicas, elas são reversíveis. Então, obviamente que o meu ciclo ele tem que ser composto por esses tipos de transformações. Outro tipo de transformação que é reversível também são as compressões e expansões adiabáticas. Então, obviamente que se eu tiver duas adiabáticas e duas isotérmicas, eu posso criar um ciclo composto somente de processos reversíveis. Então, nós podemos criar um ciclo dessa forma aqui: A, B, C e D, ok? Então, vamos pensar no seguinte, né, que o meu ciclo ele funciona no sentido horário e ele opera em processo cíclico, ok? Então a ideia aqui agora é entender o que acontece em cada processo. Então, primeiramente aqui nós vamos pensar no processo AB. Então, de A para B, o que eu tenho aqui? De A para B eu tenho uma expansão isotérmica. Então, eu saio de um volume inicial VI, vou para um volume final. Desculpa, eu saio de um volume inicial VA, vou para um volume final VB, de maneira que a minha temperatura é constante. Como nós já vimos, esse processo aí ele é um processo reversível. Então, nesse caso aqui, o que eu preciso fazer, né? Vamos pensar num pistão. O meu pistão ele está isolado, porém em contato com um reservatório TQ. E aí, o que é feito? É feita uma expansão a temperatura constante. Desta forma, o meu sistema ele desloca do volume A até o volume B. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, só para vocês entenderem. Então, aqui é VA. Para VB, que é o volume maior. Então, o meu sistema ele se desloca de A para B, de VA para VB, de forma isotérmica, ou seja, de maneira em que não há variação da energia interna e o calor introduzido no meu sistema ele é igual ao trabalho realizado. Bem, agora eu preciso que o meu sistema ele tenha uma transformação adiabática e, consequentemente, ele diminua a temperatura. Então, como eu farei isso? Expandindo adiabaticamente. Se eu expando adiabaticamente com trabalho externo, eu puxo um êmbolo, consequentemente o gás que ocupava um espaço, ele passa a ocupar um espaço maior. Dessa forma tem uma diminuição de temperatura. Então, eu faço com que o meu sistema ele diminua a temperatura e ele passa a ter a temperatura aqui, a temperatura da fonte fria. Então, de B para C, eu tenho uma expansão adiabática. Então, eu estou num volume B e vou para um volume C com o meu sistema isolado. Então, aqui é VB. E agora isso tudo aqui é VC, com o meu sistema isolado adiabaticamente.
Então, de A para B, eu tenho uma expansão isotérmica, de B para C eu tenho uma expansão adiabática. Desta forma, o meu sistema ele passa da temperatura da fonte quente para a temperatura da fonte fria. Agora, o próximo passo é fazer com que o meu sistema ele tenha uma diminuição de volume à temperatura constante. Então, de C para D, de VC para D, eu tenho uma compressão isotérmica. Então, como que uma compressão isotérmica é feita? Vamos desenhar aqui. Então, para realizar uma compressão isotérmica, eu preciso do quê? Eu preciso colocar o meu sistema em contato com o reservatório térmico a temperatura TF e comprimir, através de trabalho externo, o meu êmbolo, de modo que quando o meu sistema ele diminui de volume, obrigatoriamente ele diminui de temperatura por ele estar em contato com o reservatório térmico. Então, de C para D, eu tenho uma compressão de C para D, eu tenho uma compressão isotérmica. Agora, ficou faltando D para A. Então, D para A aqui, eu preciso que o meu sistema ele passe da temperatura da fonte fria para a temperatura da fonte quente. E como que eu posso fazer isso? Comprimindo adiabaticamente o meu sistema. De forma que o meu sistema está isolado adiabaticamente, de D para A, eu faço uma compressão adiabática, sistema isolado, eu empurro o êmbolo, consequentemente o meu gás ele vai ocupar um volume menor, né? Estou supondo que dentro desse êmbolo tem um gás, o meu gás vai ocupar um volume menor, consequentemente a sua temperatura vai aumentar, de modo que o meu sistema ele retorna à temperatura da fonte quente, com o mesmo volume inicial VA, e desta forma aqui eu tenho um processo cíclico. Então, inicialmente eu tenho uma expansão isotérmica, seguido de uma expansão adiabática, seguido de uma compressão isotérmica e seguido de uma compressão adiabática, de modo que o meu sistema opera em cíclico. Como as transformações que eu tenho aqui são todas reversíveis, dessa forma que eu tenho o máximo rendimento de uma máquina termodinâmica. Tá bom? Só vou escrever do lado ali quais são as transformações termodinâmicas envolvidas no ciclo, justamente para vocês organizarem a sua nota de aula. Então, só para vocês organizarem as notas de aula, a transformação de A para B é uma expansão isotérmica, de B para C é uma expansão adiabática, de C para D é uma compressão isotérmica, de D para A é uma compressão adiabática. Então, agora nós podemos determinar o rendimento da máquina de Carnot. Tratando do rendimento aqui, é muito simples o conceito de rendimento. Como o meu processo ele é cíclico, ele volta à mesma temperatura inicial, que é a temperatura da fonte quente. Ok? Se ele retorna à mesma temperatura em um ciclo, vamos ver o rendimento da minha máquina térmica em um único ciclo. Então, em um ciclo completo, qual é a variação da energia interna? Se a temperatura não muda, a energia interna tem variação nula. Então, em um ciclo, ΔU igual a zero. Deixa eu colocar só aqui, ó, ciclo.
porque ele sai de uma temperatura e retorna à mesma temperatura. Portanto, dada a primeira lei, nesse caso aqui, o meu calor ele vai ser igual ao trabalho realizado. E o que é o trabalho realizado? O trabalho realizado, nesse caso aqui, como o meu sistema não tem dissipação, ele vai ser o calor introduzido no sistema pela fonte quente menos o calor dispensado para a fonte fria. Então nós temos essa relação aqui, ó. O trabalho realizado, ele é o calor fornecido pela fonte quente menos o calor dispensado à fonte fria. Então esse é o trabalho realizado. Obviamente que agora nós precisamos determinar o rendimento. O rendimento aqui ele é dado pela letra eta. E ele é o trabalho dividido a quantidade de calor introduzida pela fonte quente. Então você vai chegar nessa relação aqui que o trabalho é 1 menos QF dividido por QQ. Bem, então o que nós temos aqui é algo muito importante, que nenhuma máquina térmica ela consegue ter rendimento igual a 100%. Ok? Porque você está violando a segunda lei da termodinâmica, ou seja, parte do calor introduzido ele tem que ser dispensado à fonte fria. Não existe processo que converta, não existe processo cíclico que converta calor integralmente em trabalho. Parte do calor ser dispensado à fonte fria. Qual é a grande importância do trabalho de Carnot? Então, a importância do trabalho de Carnot é a seguinte, né? Primeiro que ela introduz limite para rendimento de máquina térmica. O máximo rendimento de uma máquina térmica que opera entre uma fonte quente e uma fonte fria é o rendimento da máquina de Carnot. Porque a máquina de Carnot, obviamente, ela opera em processos reversíveis que não dissipam energia. Então, qualquer outro processo que não seja esses daqui terão dissipação de energia e, consequentemente, o rendimento da máquina térmica será melhor. E o segundo ponto de certa forma, o ciclo de Carnot é uma maneira de formular a segunda lei, ou seja, ele introduz limite para rendimento de máquinas térmicas. Então, uma máquina térmica ela nunca poderá operar com 100% de rendimento. Então, o que nós concluímos, finalizando, é que todas as máquinas térmicas que operam entre fonte quente e fonte fria, elas terão rendimento. O limite para rendimento dela, de máximo rendimento, é a máquina de Carnot, ok? E todas as máquinas de Carnot que operam entre a mesma, isso aqui é interessantíssimo, todas as máquinas de Carnot que operam entre o mesmo valor de temperatura de fonte quente e temperatura de fonte fria, elas terão o mesmo rendimento, tá bem? Então, se o ciclo de Carnot acontece no sentido horário, eu tenho um funcionamento do motor que diz respeito ao enunciado de Clausius, ou seja, que diz que calor ele não pode ser convertido integralmente em trabalho. Por outro lado, se o meu ciclo de Carnot ele ocorre no sentido anti-horário, eu tenho o funcionamento de um refrigerador e que nos diz o limite de funcionamento e nos dá o limite de funcionamento, o limite de rendimento de um refrigerador que diz respeito ao enunciado de Clausius, ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.